Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para aprendermos, crescermos juntos dentro da palavra de Deus, buscando direção espiritual, fortalecimento, para que nós vivamos melhor a cada dia, segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé PR Ivan Fidelis, que é o canal que fica gravado as mensagens, eu peço para que você faça a gentileza de compartilhar, comente, deixe seu like, ative o sino para receber novas mensagens, porque assim o sistema do YouTube compreende que a mensagem é relevante para indicar a outras pessoas também. E você compartilhando também contribui para que outras pessoas tenham uma reflexão naquilo que você também gostou e achou que foi edificante, que foi bom para a sua vida. Compartilhe com outras pessoas também. Também fica postado no Facebook Ivan Fidelis. Então, nós temos todos esses recursos para que você possa acompanhar, ouvir novamente, fazer suas anotações e desta forma nós podemos crescer em conhecimento com a graça de Cristo. Mas vamos para a nossa reflexão de hoje, falando a respeito da consciência. Ontem, dia 20 de novembro, foi comemorado o Dia da Consciência Negra, como é registrado assim o feriado, e muito se falou, muitas postagens foram feitas acerca de consciência e sempre voltado para esta questão da necessidade de, ainda no tempo que nós estamos vivendo, com toda a modernidade, com todo o avanço que nós tivemos, com todo o crescimento cultural, tecnológico, nós ainda precisamos de dias específicos para trazer o óbvio às nossas mentes, aos nossos corações, trazer uma reflexão daquilo que simplesmente é muito comum e deveria ser respeitado e compreendido por todo ser humano. Mas não é assim que acontece em vários segmentos da nossa vida. Então, a necessidade de um dia específico, como o Dia da Mulher, como leis específicas de cotas, por exemplo, como leis de proteção à mulher, um termo que é usado nos dias de hoje, e vamos dizer, pela estrutura da antropologia, ele de fato é um termo muito errado, que é a questão de leis voltadas especificamente para a agressão feminina, ter o título de feminicídio, por exemplo, né? Porque o homicídio não está se referindo ao homem do sexo masculino. O homicídio refere à raça humana. A mulher faz parte da raça humana, então, teoricamente, ela não precisaria ter um termo específico para denotar aquilo que ela já é, mas para pontuar dentro da necessidade que nós vivemos pela ignorância das pessoas, tentando criar facilitadores, é que vem esses termos que, dentro da estrutura da linguagem, estaria equivocado, estariam errados, mas acabam sendo necessários para pontuar situações muito específicas com a necessidade de menor explicação. Você fala de um homicídio, de uma maneira geral, uma agressão à raça humana. Se fala a respeito de um feminicídio, é algo voltado para a agressão contra a mulher. Então, esses termos são criados exatamente para especificar. Só que especificando também, nós criamos segmentação. E essas segmentações vão criando novos conceitos, vão criando grupos de aprovação, grupos de rejeição, e a consciência, de fato, que deveria ser coletiva, ela passa a ter muitos problemas, ela passa a ser restrita a grupos separados, daqueles que concordam, daqueles que não concordam, daqueles que apoiam, daqueles que acham ridículo.
Então, a própria lei que tem a intenção de proteger de todas as coisas, incluindo da discriminação, ela acaba discriminando também, porque ela acaba provocando, promovendo um segmento. Agora, quando nós tratamos de consciência, nós, em primeiro lugar, temos que parar para pensar o que significa a palavra. O que é ter consciência? Consciência é você saber exatamente o que é a verdade, o que é correto, o que é moral, o que é justo, a partir de uma referência. Então, você tem que ter uma referência boa, moral, ética, com princípios e valores justos, para que você compreenda, de fato, como, né, que você pode exercer a sua consciência. O que vai dar base para a sua consciência? O que cria o padrão da sua consciência? Tem que haver referência. Então, a palavra de Deus, Deus na criação, criando homem e mulher, criando o ser humano à sua imagem e semelhança, ele nos deu consciência através da sua palavra, através dos seus ensinos, através das regras que ele colocou para que nós vivamos com estas bases gerais. É claro que nós temos culturas diferenciadas e temos uma flexibilidade, né? Porque a Bíblia chama isso da multiforme sabedoria de Deus. Na sabedoria de Deus, Deus sabe que todos nós não somos exatamente iguais, temos gostos diferentes, temos posturas de vidas em algumas questões pessoais que são diferentes, temos a oportunidade e a diversidade de escolher coisas muito diferentes, mas existem padrões que devem ser mantidos porque são valores eternos, são princípios morais para todos aqueles que buscam a Deus e se permitem ser guiados pelo Espírito Santo em espírito e em verdade. Em espírito, porque é guiado pelo Espírito como filho de Deus, em verdade, porque a palavra de Deus é a verdade da revelação. Agora, é claro que, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática e como verdade absoluta de revelação de Deus, eu tenho que buscar crescimento, eu tenho que buscar conhecimento. Por quê? Para não interpretar errado aquilo que Deus escreveu. Porque senão isso vai afetar a compreensão que eu tenho de mim mesmo, a compreensão que eu tenho de Deus e a interpretação daquilo que Deus revelou para mim. Toda interpretação está ligada ao conhecimento. Por isso que nós temos que buscar crescer em conhecimento. Em Oséias 4:6, Deus ele fala ali, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o texto de Oséias ele é muito claro quando fala a respeito disso. Deus falando, meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E o que é falta de conhecimento? Não é apenas você não ter a informação. Isso já é uma falta de conhecimento muito grande. Mas a pior falta de conhecimento é você não ter elementos para a interpretação. Você pode até ter uma informação, mas não tem elementos para interpretar corretamente. E aí as interpretações equivocadas vão levar à quebra de princípios, de valores, de ética, de moral, formando uma consciência diferenciada. É por isso que tem pessoas que praticam mal e para ele não é mal, para ele considera aquilo como um bem. Tem pessoas que apoiam até mais a criminalidade do que o corpo civil policial, né, de maneira geral, achando que muitos criminosos agem de maneira mais protetiva, né, do que a própria polícia. Então, esses equívocos de princípios e valores se dá pela falta de conhecimento, de busca, de crescimento, de compreensão. E tudo isso vai mudando a consciência. E mudando a consciência, vai mudando princípios, vai mudando valores, tudo fica diferente daquilo que Deus estabeleceu.
Por exemplo, Jesus, quando ele é questionado a respeito do divórcio, os doutores da lei chegam para Jesus e falam assim: se Deus odeia o divórcio, que é o que está escrito no texto de Malaquias, capítulo 2, se Deus odeia o divórcio, por que que Moisés, que falava diretamente com Deus, colocou a lei do divórcio? A primeira postura de Jesus foi trazê-los à consciência. E a consciência que Jesus traz dentro de um padrão de referência, Jesus fala para os doutores da lei assim: Moisés colocou essa lei por causa da dureza dos corações humanos, a dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. O que Jesus está falando? No princípio houve uma referência. Esta referência é que tem que ser seguida. Esta referência tem que ser boa. Essa referência é que é o padrão. Agora, ao longo do tempo, pelas interpretações erradas, pela falta de princípios, pela falta de valores, né? E até tentando tirar proveito próprio, muitas pessoas foram mudando aquilo que estava no princípio. E aí Jesus chama a atenção e fala: você quer falar de casamento? Então, no princípio não foi assim. Vamos voltar ao princípio, às bases, para que nós tenhamos a consciência daquilo que é correto, daquilo que é ético, daquilo que é justo, daquilo que é moral. As nossas relações humanas, em todos os aspectos, são assim, desta forma, e é nisso que nós temos que nos pautar para compreender o que é viver como cristianismo, e não como um religioso denominacional. Um religioso denominacional é aquele que está adulterando a consciência. Ele está mudando a consciência daquilo que é a forma de Deus para algo que é interpretação humana por falta de sabedoria, de conhecimento e, numa grande parte das vezes, buscando tirar vantagens daquela situação. E não é esse, claro, o propósito de Deus. O texto da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, olha o que o texto fala a respeito desta questão de consciência. Então, tenham em mente, consciência é a percepção de ética, moral, princípios e valores a partir de uma referência sólida para que todos nós vivamos o mesmo padrão. Então, olha o que fala aqui o texto, 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a sua própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. E por quantos conhecem plenamente a verdade. Observe aqui a referência. Quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui? Ele está liberando tudo, ele está falando que se pode fazer tudo, se pode comer de tudo, se pode beber de tudo, usar qualquer tipo de substância. É isso que ele está falando aqui? É claro que não. Ele está falando, em primeiro lugar, que as pessoas que dão ouvidos ao engano, e quem dá ouvido ao engano é porque já tem pouco conhecimento, por isso que acaba sendo enganado. Ninguém vai te enganar em algo que você tem certeza que é de uma maneira, e se alguém fala que é de outro, ninguém vai te convencer, né, que ele tem razão. Porque quando você tem a percepção, né, do que é verdadeiro, do conhecimento, então, de fato, você sabe o que é justo, o que é bom, o que é correto. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente: nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores
e ensinos de demônios. Então, o que significa isso? Obedecerem espíritos enganadores, ou seja, as pessoas com aquele espírito ruim, com aquele espírito de engano, com aquele espírito de tirar proveito, de levar vantagem, né, acaba levando a pessoa a cometer erros, leva pessoas aos vícios, ao vício do cigarro, ao vício da bebida, a vícios mais fortes, a corrupções sexuais, né, a uma degradação humana na sua própria apresentação, na sua própria postura, né, pessoas que se apresentam de uma maneira absolutamente reprovável e indigna, mas acham que está tudo bem, está tudo normal. São pessoas que estão sendo conduzidas por um espírito de engano. Né? E o que é esse espírito de engano? É a ignorância, é a falta de sabedoria, é a falta de busca deste conhecimento. E por que fazem isso? Porque receberam ensinos de demônios, que é o que ele fala aqui. O que são ensinos de demônios? O que é um demônio? Demônio simplesmente é aquele que se rebela contra Deus. Todos os demônios que nós falamos são anjos caídos. Anjos caídos não são nada mais, nada menos do que seres celestiais que se rebelaram contra Deus. Todo aquele que se posiciona diferente da orientação divina, ele pode ser classificado como um demônio. Você nunca ouviu falar, ou já até muitas vezes já falou, nossa, fulano de tal parece um demônio. Aquele demônio que me incomoda. Você está falando de uma pessoa. Mas por quê? Que a pessoa usa essa classificação, aquele demônio me incomoda. Né? Porque ele está agindo de uma maneira que te fere, de uma maneira que te machuca, de uma maneira que fere os seus princípios, os seus valores, a sua ética, a sua moral, o seu respeito, né? O seu direito à sua individualidade. Então, quando a pessoa te perturba demais, te ofende, te agride, você vira para ela e fala: aquele demônio está me incomodando. Demônio é aquele que se coloca enquanto adverso, né? E é isso que muitas pessoas posicionam, e é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tem pessoas que transmitem ensinos enganadores, né? E com isso, com o tempo, né, as coisas vão ficando distorcidas, deturpadas. A referência das bases daquilo que é correto, daquilo que é moral, ético, princípios, valores, verdade, amor, né? Todas as relações humanas vão sendo abaladas porque tem pessoas que estão enganando, né? E estão agredindo através desses enganos, só que a agressão feita através de um engano, muitas vezes é recebida como algo positivo. Por exemplo, um engano, só para que nós tenhamos um exemplo, a sexualidade desregrada que nós vivemos hoje. As pessoas acham que a sexualidade desregrada é uma liberdade conquistada pelo ser humano. Mas a palavra de Deus, como princípio, como valor, como ética, como moral, ela fala que desregrar a sexualidade é uma deturpação humana, é uma degradação humana, é uma traição, é uma infidelidade, é uma falta de integridade consigo mesmo, uma falta de compreensão do que é ser íntegro para o outro, é uma falta de dedicação, né? Então, nós temos muitos princípios e valores bíblicos que vão preservar a sexualidade só após o casamento, entre homem e mulher, e dentro de um regime de casamento estável, em que um viva só para o outro, porque assim todos viverão bem, felizes, com respeito, com harmonia, com felicidade, com integridade, com fidelidade, e tudo isso unido pelo amor deste casal. Agora, quando a sexualidade é desregrada, né, a pessoa ela vai perdendo essa questão da ética, da moral, da sua própria integridade, ele começa a achar que não tem problema nenhum em se relacionar sexualmente com muitas pessoas, e Provérbios 31 fala que a pessoa que faz isso é um fraco,
ele não tem domínio sobre a sua sexualidade, né? Então, aquilo que humanamente é colocado como uma referência de prazer, né? Na verdade, dentro dos princípios de consciência que o ser humano deveria ter por ser criado à imagem e semelhança de Deus, dentro desse princípio de consciência, né, ele está totalmente errado, mas ele não percebe isso. Ele não percebe porque ele já acostumou e ele gostou, ele sentiu prazer. Então, ele se permite ser enganado por aquele que está ensinando errado, pelo simples fato dele ter prazer e tirar proveito. É isso que as pessoas estão fazendo, e é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando que essas pessoas que ensinam, olha o versículo 2, ele fala, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, o que essas pessoas fizeram? Primeiro, elas se convenceram que o errado é certo, cauterizaram a própria consciência, né? Voltaram para si mesmos e se convenceram que o errado é certo. E a partir do momento em que eles se convenceram que o errado é certo, né, eles se tornaram hipócritas. Por quê? Porque eles conhecem a verdade. Eles conhecem a verdade, mas fazem o que é errado porque gostam, porque têm prazer no erro. Então, eles pegaram o que é errado, transformaram no prazer que para eles é certo, e agora eles ensinam às outras pessoas como se este ensino errado fosse verdadeiro. E aí ele consegue quebrar todos os princípios, todos os valores, tudo que é moral, tudo que está dentro da consciência, que é a avaliação de si mesmo pelo parâmetro deixado para todos. Quando ele chega nesse ponto, a mente dele, a compreensão dele já está cauterizada, ou seja, ele não percebe mais qual é o certo, qual é o errado. Ele não tem discernimento de maturidade, como a Bíblia fala, para desprezar o mal e escolher o bem. Ele tem dificuldade em fazer essas escolhas. E aí ele perdeu a consciência. E daí, no versículo 3 em diante, ele continua falando que proíbem casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele coloca aqui, toca na questão dos alimentos, que é um ponto que é muito falado, se a pessoa deve ser vegetariana, se ela deve ser carnívora, se ela pode comer um determinado alimento, se não pode comer, né? Muitas religiões são pautadas nisto, e isso não tem a ver diretamente com religiosidade. Mas quando nós entendemos o que o apóstolo Paulo coloca aqui, plenamente a verdade, nós seguimos o que está na Bíblia. Na Bíblia, Levítico capítulo 11, nós temos ali uma série de recomendações de Deus para que nós tenhamos boa saúde, para que nós vivamos melhor. Ele criou todas as coisas, tudo que ele criou era bom, ele mesmo declara isso, mas nós não podemos esquecer que todos sofreram a corrupção do pecado, inclusive toda a criação, inclusive os animais, as plantas, todas as coisas, né? Por isso que nós temos substâncias que Deus criou que foram boas, que hoje já não são tão boas assim, principalmente manipulada pelo ser humano corrupto. Então, tem coisas que nós temos até dificuldade de compreender, né? Porque você vai colocar assim, quem foi que criou a maconha, por exemplo? Quem foi que criou a cocaína, por exemplo? Né? De fato, né, existem substâncias que foram corrompidas pela ação do pecado e o ser humano, na sua corrupção, ainda piorou a situação que já estava. Né? Então, o que acontece aqui é que o apóstolo Paulo está falando, olha, tem pessoas que vão além daquilo que Deus determinou. Por exemplo, nós temos na Bíblia, em Levítico capítulo 11, que eu falei para vocês, uma seleção ali de carnes em que Deus aprova e outras que ele rejeita na alimentação humana.
o seguir isso é uma opção pessoal. Agora, dentro do princípio de fé e da compreensão da verdade, do conhecimento, se eu sou uma pessoa que não vou discutir com Deus, eu simplesmente obedeço. Se Deus fala para eu não comer carne de porco, eu não como carne de porco. Se Deus fala para eu não comer peixe de couro, só posso comer o que tem escamas, então eu vou comer só o que tem escamas. Se Deus fala para eu não comer carne de avestruz, eu não vou comer carne de avestruz. Se ele fala para eu não comer carne de coelho, eu não vou comer carne de coelho. Agora ele fala que eu posso comer do carneiro, do cabrito, do boi, né? Então, nós temos alimentos que Deus fez próprios para o consumo e outros alimentos que ele rejeita para consumo. Tem outras utilidades, mas não para o consumo humano. Agora, à medida em que eu conheço, é que eu vou colocando em prática pela fé e crendo que dessa maneira que Deus ensina, eu vou ter maior qualidade de vida. Então, eu vou tendo consciência do propósito. Por que que Deus determinou daquela forma? Consciência do propósito pelo conhecimento e pelo aprendizado. Mas tem pessoas que querem ir além. Então ele fala: não, não basta você tirar apenas as carnes que Deus proíbe, você tem que ser vegetariano. Né? Isso é mentira biblicamente. Né? Quem quer ser vegetariano é uma boa opção de vida, é uma maneira boa de se viver, mas isto não afeta o seu relacionamento com Deus, e ser vegetariano não é uma exigência divina para os nossos tempos, para os nossos dias. Né? Então, a gente não pode ir além do que a Bíblia fala. Aliás, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, fala que mesmo que fosse ele, ou que viesse um anjo do céu, que falasse alguma coisa que vai além do evangelho eterno, que seja maldito. Porque isso só gera confusão, só gera problemas. Então, tem pessoas que, na sua religiosidade, não na sua compreensão de espiritualidade, né, fala que uma pessoa só é santificada se ela for vegetariana. Isso é mentira. Só se ela for vegana. Isso é mentira. Só se ela permanecer casta na santificação da sexualidade sem poder casar, porque tem algumas religiões também que proíbem isso. Isso também é mentira. Isto são opções humanas. O ser humano pode optar por não casar e viver simplesmente para a vida religiosa, mas é uma opção dele, não é uma exigência que Deus está fazendo, né? Então, Deus ele cria os padrões, e quando nós seguimos esses padrões dentro da consciência da verdade, nós vamos viver muito bem. Mas não podemos ir além daquilo que Deus ensina, porque senão vai virar religiosidade legalista e doutrina humana. E aí as pessoas começam a inventar outras coisas no meio. Já tem gente hoje falando de alimentação, falam até de alimentação muito simples, né, que inclusive a Bíblia nem cita, que é a questão de gente que querendo proibir que o outro coma chocolate, que coma gelatina, que coma salsicha. Então as pessoas elas vão criando regras sobre regras, vão se distanciando de Deus e cauterizando a consciência. A continuidade aqui, né, no versículo 4, ele fala assim: pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável. Então, tudo que Deus criou é bom? É bom. Nada é recusável? Nada. Mas dentro do que ele permitiu. Existe um padrão, existe uma base. Então, dentro daquela base que Deus permite, nada é recusável. Não é que eu possa comer tudo, ou beber tudo, ou fazer tudo o que eu quero. Existem bases, existem princípios, existem valores, porque se não fosse assim, não haveria consciência. E aqui ele fala, terminando, concluindo aqui, ele fala: porque a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, como é que eu vou saber se algo é aprovado ou não por Deus? Aonde eu vou buscar
esta consciência da verdade. Tudo tem que ser feito através da oração. Eu procuro na palavra de Deus a resposta que eu preciso. Me coloco em oração. E é a palavra de Deus, interpretada pelo Espírito Santo na oração, é que vai me mostrar como ser santificado. Como ser de verdade um cristão. Como ser de verdade um filho de Deus. Como ser alguém que Deus aprova e que receba o testemunho que Deus deu a Jó. Uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desviava do mal. É isso que nós queremos. Nós queremos chegar ao final com a nossa consciência limpa, com a nossa consciência dentro do paralelo que Deus deixou, com a consciência da verdade, com a consciência do prazer, da felicidade, com a consciência de que nós não fomos perfeitos, jamais seremos perfeitos, mas sempre estaremos oferecendo o nosso melhor a Deus. E é isto que é ter consciência. Antes de qualquer coisa, se o ser humano desenvolver uma consciência espiritual divina, ele não vai precisar do dia de consciência negra, ou de consciência branca, ou de consciência sobre a mulher, ou sobre o homem, ou sobre a criança, sobre o idoso. Ele não precisa disso. No dia que ele tiver uma consciência de espiritualidade com bases divinas, segundo a Bíblia, como única regra de fé e prática, então tudo será resolvido, tudo será harmonioso, tudo será dentro dos planos de Deus, com o parâmetro de consciência da verdade que ele colocou para nós desde o princípio da criação. Então pense nisso, vale a pena estudar a Bíblia, vale a pena conhecer a palavra de Deus, vale a pena ter mais profundidade a respeito do conhecimento, para que você viva bem, com liberdade, mas sem libertinagem, que são coisas muito diferentes uma da outra. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que nos acompanham, que ele, o Senhor, conceda da tua paz, que todos estejam sensíveis à tua voz, que tenhamos a boa consciência de compreender os seus princípios, valores, para que nós vivamos segundo a sua vontade e para que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos conduza pelo teu Espírito Santo com foco em Cristo Jesus. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu abençoo todos aqueles que estão nos acompanhando, que eles cresçam na verdade, com sabedoria e discernimento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.